E aí galera, Mictal, fazer um vídeo aqui sem sem pensar muito, sem ter uma ideia muito definida sobre os enredos que esse assunto vai chegar. Eu estava vendo hoje o site do Buffalo, o canal do Buffalo, que é um canal da Real, né? Mas eu gosto muito de ler porque tem muita coisa aproveitável ali a nível Mictal, embora eles sejam, né, da vertente da Real, né, o Red Pill da Real, né, que é quase tipo um PUA da vida aí. Aí tava falando sobre no final da matéria lá, de uma matéria específica, tava falando que as mulheres parece que elas agem exclusivamente movida pela emoção, pela emotividade, e isso meio que ultrapassa o lado racional. E eu achei bacana porque isso é uma ideia que eu já tenho pré-constituída. A minha opinião é bem assim mesmo, que as mulheres elas não pensam nas coisas, elas simplesmente agem por impulso. Um exemplo claro disso, que hora ou outra eu toco nos meus vídeos, é a questão de uma mulher influenciar a outra fácil. Se uma mulher falar que achou a roupa bonita na cor amarela, parece que vira moda, e todas começam a achar a roupa amarela bonita. Aí de repente, de tempos em tempos muda. De repente tem uma época lá que elas acham bacana saia justa. Aí uma vai contaminando a cabeça da outra, influenciando a outra, todas acham bonito saia justa. Aí de repente acaba aquela moda porque um outro grupinho de mulher começou a achar bonito shortinho justo. Aí todas passam a usar shortinho justo. Aí de repente elas começam a entrar numa onda aí de sandália rasteirinha. Todas começam a usar a sandália rasteirinha porque é a moda. De repente moda agora passou a ser salto. Todas passam a usar salto. Por isso que existem essas modas. Se vocês pararem para prestar atenção, não existe moda para homem. Homem pega ali uma calça qualquer, veste, pá, acabou, entendeu? Na verdade você não tem moda masculina, você tem estilo masculino, né? Por exemplo, um estilo mais lenhador, um estilo mais rústico, um estilo mais socialzão, um estilo mais aplayboyzado. Mas isso não é moda. Isso não é uma coisa que de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses de repente muda. E as mulheres são muito influenciáveis. Esse negócio de moda é um exemplo claro disso. Então elas não usam muito o racional, elas vão na emoção. Né? E uma pela cabeça da outra. Isso que é o perigoso, que eu falo que acreditar em unicórnio é bobagem. Se arruma uma mulher direitinha, né, vamos supor, entre aspas, ela colocou meia dúzia de mulher que joga conversa fiada na cabeça dela, uma onda errada aí de feminismo, pronto, acabou. Ela virou uma feminista intoxicada. E aí eu vendo essa matéria do canal do Buffalo, eu me lembrei de alguns vídeos do Pedro Calabres. O canal dele é Neurovox. É um psicanalista, cientista, psicanalista, algo nessa área aí, a formação dele. E ele faz uns vídeos interessantes. E tem uns vídeos dele, onde ele comenta coisas de que a emoção não é algo controlável pelo ser humano, porque a emoção basicamente é uma reação, vamos dizer assim, bioquímica. Eu não sei se essa é a melhor palavra para definir isso, que eu não sou formado nessa área, mas a questão toda é que a emoção ela tem a ver com uma reação no corpo, sabe? Não é, você não pode simplesmente falar assim, eu não vou sentir medo, porque o medo você sente ou você não sente, e isso é uma predisposição sua que tem uma questão meio que do metabolismo, uma reação química no seu corpo que faz aquilo acontecer. Então você não consegue controlar a emoção, você pode tentar controlar um pouco a sua reação diante da emoção. A emoção ela é acionada pelo próprio corpo de forma instintiva, por si só. Então você não pode deixar de ter medo, você pode controlar o medo. De repente você achou uma mulher bonita, se, entre aspas, vamos dizer assim, se apaixonou por ela naquele instante, se sentiu extremamente atraído por ela, você não consegue controlar isso, você consegue controlar a sua reação em cima disso, né? De não ficar paspalhão na frente dela, né? Enfim, no caso desse de se apaixonar, vamos dar um exemplo. E isso influencia todas as emoções. De repente você tem sente sei lá, um impulso de raiva, um impulso de inveja, um impulso, sabe? Qualquer tipo de emoção assim que de repente a gente se enxerga numa situação daquela, você não consegue controlar aquilo que você está sentindo, porque é uma emoção. Você consegue controlar
a reação, e se você tiver prática disso, se você tiver consciência disso e praticar isso, tá? E as mulheres são muito isso, tanto é que se fala muito que o homem é racional e a mulher é mais emocional. Então ela está totalmente ligada a essa questão de emoção. E isso tem total conexão com uma reação biológica. E aí quando eu chego para vocês e falo, por exemplo, que um cafajeste, elas são loucas pelo cafajeste, o cafajeste parece que tem um atalho na cabeça da mulher que ele faz alguma coisa que a mulher corre atrás dele e faz o que tiver que fazer para ficar com o cafajeste. Ela trai marido, ela pula muro, ela foge, ela faz o que tiver que fazer para transar com o cafajeste, nem que seja uma noite. E aí a gente pode entender que isso tem uma reação biológica, tem alguma afeta o metabolismo da mulher de alguma forma, a reação do corpo dela. É uma emoção. O cafajeste, mesmo sendo um pior tipo, o pior elemento que tem, ele consegue criar um estímulo na mulher, no corpo dela, uma emoção que deixa ela descontrolada. Então ela vai ter uma taquicardia, né? Se não for a memória o termo, acho que é esse, que o coração acelera. Ela vai ficar pensando naquele cara o tempo todo. Então assim, se a mulher não tiver um autocontrole bom, ela se deixa levar pela emoção, né? Por essa questão de ela se sentir extremamente atraída pelo cafajeste. E isso, cara, é uma grande red pill, porque não basta você ser um cara decente, rico, legal, bacana, você está suscetível a ela te dar um pé na bunda ou te trair para pegar um cafajeste. Eu vi umas reportagens falando que acho que até o cantor do Iron Maiden, Bruce Dickinson, parece que ele levou um chifre de uma mulher, cara. Ela parece que saiu com uma banda que era o vocalista de uma banda, parece, que era menos famoso do que o Iron Maiden, do que o Bruce Dickinson. Era uma banda que fazia abertura dos shows do Iron Maiden. Ou seja, se a gente for olhar a questão da hipergamia, o cara estava no nível inferior ao Bruce Dickinson. E a mulher foi lá ficar com o cara. Então a gente sabe que ele não se enquadra no nível desse de cafajeste, que de alguma forma acionou esse atalho na mente da mulher, que acionou o lado emocional dela, e ela passa a agir quase que como um robô quando a mulher é acionada pelo cafajeste. Porque isso passa a ser uma ação, vamos dizer assim, espontânea do corpo dela. Entendeu? Agora, a mente tem que ter força suficiente para controlar esses impulsos. Você imagina, por exemplo, nós homens, se a gente seguisse nossos impulsos a todo instante. Ia ser um estupro atrás de cada estupro. Cada mulher bonita que passasse com as pernas de fora perto da gente, a gente ia agarrar a mulher e ia transar? Não, né? A gente controla nossos impulsos. E parece que as mulheres não têm esse controle tão intenso com relação aos impulsos delas quando elas estão diante de um cafajeste. Né? Vira e mexe, sempre temos aqui bons exemplos disso, da mulher fazendo um meio mundo para poder transar com um cara que não vale um centavo. E ela joga uma vida toda pro ar, destrói uma família, faz o auê para ter uns 5 minutos de transa com um canalha cafajeste. Eu me lembro de uma mulher que eu convivi uma época, ela falava assim, nós temos alma musical. Essa alma musical que ela falava é porque o nosso grupo lá, a gente gostava muito de música, a gente tinha uma certa sensibilidade para essa questão da música, enfim. E isso é uma coisa que ecoa no meu ouvido até hoje. Parece que as pessoas que mexem com música, principalmente as que compõem música, compõem, né, letras e tal, arranjos, parece que essas pessoas têm uma conexão mais expressiva com a emoção. Aí você pode falar assim, mas isso não tem muita conexão. Se você parar para pensar, as bandas mais famosas, as composições mais belas, que foram mais consagradas pela mídia, pelo público, são de pessoas que tinham um lado emocional muito intenso. Tanto é que boa parte desses grandes músicos se decepcionaram amorosamente, e fizeram músicas, por exemplo, de lamentação sobre amor. Teve vários compositores que se suicidaram. Isso caracteriza claramente um aspecto de uma depressão, e a depressão, de certa forma, mostra uma certa, eu não vou dizer despreparo, mas uma certa fragilidade emocional, porque a pessoa, vamos dizer assim, estava vulnerável. Ela não tinha, naquele momento, a maldade do mundo que o cerca, né, ali em volta, e se deixou atingir no seu mais íntimo, ali no seu interior, no seu coração, na sua sensibilidade. Então você pode ver que os músicos mais famosos, geralmente, são pessoas que têm um histórico de, sei lá, alguma depressão, ou de ter vivido desilusões amorosas. E esses se consagram porque são compositores. Compõem músicas e arranjos, né, intensamente.
Diferente dos músicos, por exemplo, que você encontra aí no final da noite aí nas festas, não é, que não são compositores, simplesmente reproduzem músicas famosas. Esses que reproduzem músicas famosas, que não compõem, vamos assim generalizar, tá? Só a título de exemplo, talvez eles não sejam uma pessoa de alma musical. Eles têm a capacidade de tocar o instrumento musical e cantar de forma, né, muito perfeita, muito satisfatória. Mas essas pessoas que compõem, por exemplo, talvez elas tenham esse aspecto de alma musical, tenham uma certa emotividade um pouco mais intensa. E isso no homem é prejudicial. Entendeu? Se na mulher é prejudicial, porque ela simplesmente desliga o cérebro e vai transar com o canária cafajeste, você imagina para o homem. Um homem que tem um emocional bem forte, ele é devorado por essas mulheres aí no dia a dia. Então, voltando o foco para a mulher, me parece que isso fica muito claro. Quando você começa a pesquisar sobre emoção, e você vê que é uma reação do corpo, uma reação química, eletroquímica no corpo, que por isso você não controla. Você pode controlar a sua reação sobre aquilo, mas não aquilo. Se você tem medo, você vai sentir medo. Vamos supor que você tem uma aracnofobia, né? Tem um medo extremo de aranha. Você, quando vê aranha, você vai sentir medo. Agora você pode controlar o medo de forma tão sublime que você pode manipular a aranha, pode não sei o que, mas isso demanda tempo, demanda autocontrole. E as mulheres, elas têm essa suscetividade em relação aos cafajestes. Os cafajestes acionam o corpo dela, ali, o metabolismo dela, a interação, lá, sei lá o termo técnico correto para isso, mas altera a forma como o corpo da mulher funciona, nessas reações neuroquímicas, e ela age como se fosse uma espécie de robô. Para a mulher conseguir controlar isso, ela tem que ter um autocontrole, um autoconhecimento, uma prática muito forte para conseguir dizer um não para um cafajeste, tá? E eu não estou falando isso aqui nesse vídeo para justificar o ato das mulheres, não. Eu tenho uma repulsa total. Acho que a mulher, quando ela está ali correndo atrás, fazendo de tudo para ficar com cafajeste, eu acho que ela é a escória da sociedade. Mas eu só queria abrir os olhos. Não é justificar o lado das mulheres, eu não quero justificar o lado das mulheres, eu quero abrir os olhos nossos, dos homens, porque você pode ser o melhor marido, o cara mais rico, o cara mais carinhoso, mais atencioso, você pode ser o melhor de tudo, você não está a salvo da sua mulher te dar uma pernada, tá? Se você pegar livros do Nessan Alita e outros aí, livros de vertente masculinista, você vai ver casos de que a mulher, exemplos, em várias leituras sobre essa questão de masculinista, você vai ver exemplos que a mulher tinha um marido perfeito e de repente ela traiu o cara, e ela se sentia mal, se sentia envergonhada de ter traído o cara, sabia que ele não merecia aquilo, mas ela ia lá e traía de novo, entendeu? Então assim, é absurdo, né? As mulheres são as eternas adolescentes, né? Aqui no mundo MGTOW a gente fala muito disso, que a mulher é a adolescente mais velha da casa. E parece até mesmo uma criança em alguns momentos. Parece aquela criança que pega aquele brinquedinho de encaixe, que tem um círculo, você encaixa no furo redondo. Você tem um quadrado, você encaixa no buraco quadrado. Você tem um triângulo, você encaixa no furo triangular. Parece uma criança que está tentando enfiar o quadrado no furo triangular, e fica forçando, e fica insistindo, e fica insistindo no erro.